Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal Tenda de Danu. Eu sou a Gi. Espero que você esteja bem e que você fique bem. Eu estou trazendo mais uma leitura para o canal. Hoje vai ser uma leitura única de energias gerais para o seu mês de agosto, tá bom? Uma só leitura, então vai ser uma leitura um pouco mais extensa, eu vou tentar trazer o máximo de informações. Como é uma leitura coletiva, intuitiva, você só absorve o que for para você. Pega só aquilo que faz sentido no seu coração, ok? Já peço para você deixar o seu like, deixa agora para não esquecer. Se não gostar do vídeo, tira o like, não tem problema nenhum. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá? Ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a desenvolver a nossa egrégora, para que as mensagens sejam cada vez mais efetivas, edificantes para a sua vida e para a minha, tá bom? Vamos fortalecer esse elo entre nós, ok? Vamos fazer uma oração do Pai Nosso para energizar nossa leitura. Mãos em prece ou estendidas. Vamos fazer essa oração comigo agora. Respira fundo, fecha seus olhos, chama sua espiritualidade, seus guias, seus mentores, para direcionar essa energia para o céu, para o alto, para os poderes maiores da divindade de luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. E não nos deixa cair em tentação, mas nos livra de todo o mal. Amém. Digita um amém nos comentários para efetivar, para ativar essa oração poderosa, singela e tudo o que a gente precisa está nessa oração. Ok? Eu vou começar então. Vou tirar umas cartas desse oráculo aqui para a gente começar. Se concentra, se conecta, chama a sua espiritualidade, permita que eu entre na sua energia. Eu faço essa leitura do seu campo com muito respeito, muito carinho, muito temor, amor, gratidão. Agradeço a oportunidade, agradeço a sua espiritualidade e a minha espiritualidade por nos guiar nesse momento e peço aos poderes de luz, aos guias e mentores, que abram seu entendimento, seus canais intuitivos e os meus, para que a nossa comunicação seja clara, seja de fácil entendimento e as mensagens sejam produtivas, sejam eficazes, sejam proveitosas para você. E que o Espírito do Pai Maior complete os incompletos para nós aqui. Assim seja. Espiritualidade, por favor. Traga suas mensagens aqui para quem está assistindo esse vídeo. Traga a energia de todos que assistem. É uma leitura temporal também, tá bom? Então, eu estou trazendo para o início do mês de agosto, mas se você estiver chegando aqui num futuro, encaixa para o mês seguinte, tá? Que você vai entrar. Ou se você está no comecinho de algum mês, entenda como informações para o mês que você está. Certo?
Laroie. Alguém é da Umbanda, Quimbanda, Candomblé aqui? Eu tô sentindo energia de orixás. Laroie. Salve suas forças. Quem se apresenta aqui para trazer essa leitura? Se você... Não importa a sua crença, tá? Essa leitura, ela não está vinculada a nenhuma vertente espiritual. Ela é livre, tá? Acolha conforme a sua fé, de acordo com a sua crença, tá bom? É uma leitura livre de qualquer vínculo religioso. Só tô captando energias que estão chegando aqui, ok? Então, espaço sagrado, vamos lá. Transformação, luta e energia feminina. Vamos ver o que a espiritualidade quer trazer aqui para vocês. Possibilidades ilimitadas no fundo do deck. A espiritualidade fala para você, nesse novo ciclo, nesse novo mês, no mês que a gente está iniciando, cuidar daquilo que é mais sagrado para você, que é o seu corpo. Fazer do seu corpo o seu templo. Tem pessoas aqui negligenciando a própria saúde, negligenciando o corpo, pode ser baixa autoestima, tá? Não se valoriza, não se cuida. Pode ter traços aqui de depressão, depreciação. Alguém tá falando mal de si mesmo, alguém tá colocando defeitos no próprio corpo, na própria forma de ser, nos próprios gestos. Tá colocando defeitos, tá depreciando. E esse mês pede para que você se ame mais. Que você se veja como sagrado, como um templo sagrado, como um espaço que habita o sagrado. A espiritualidade quer sacralizar você e tudo que é seu, tá? Isso se estende para sua casa, para os seus objetos, para suas roupas, para tudo que é seu e tem a sua energia. A espiritualidade está dizendo, precisa sacralizar você, e para se sacralizar você precisa reconhecer o seu valor, tá? Não deprecia, você não deprecia nada que é sagrado, que você respeite. A espiritualidade fala para você respeitar o seu próprio corpo, assim como você respeita o espaço do outro. Você está desrespeitando a si mesmo, você está desvalorizando, desmerecendo a si mesmo. Esse mês tem um convite para você tornar sagrado, se ver como o ser sagrado que você é. Eu tô falando com pessoas aqui muito especiais, tá? Onde tem um combate, uma luta muito voraz, tá? Para que você consiga se ver assim. Porque pessoas especiais, pessoas que têm um propósito, pessoas que têm dons e que são valiosas nessa terra, geralmente elas enfrentam essas dificuldades, né? De se ver como quem realmente são, de se reconhecer, de se sentirem capacitadas, de se sentirem preparadas, de se sentirem amadas. Percebe esse padrão? Se você percebe, essa mensagem é para você. Transformação. A espiritualidade tem um processo muito bonito
de transformação, de evolução pessoal, e isso também abrange toda a esfera, todas as esferas da sua vida, tá? Existe uma transformação muito grande, significativa e poderosa, tá? Para acontecer. E você precisa abraçar essa transformação. Não pensa na dor, não pensa no processo, não pensa nos mecanismos, nos meios utilizados, tá? Veja o processo como uma oportunidade. Você não está cabendo mais no espaço que você sente a que você pertence. Você está fechado, você está aprisionada. Você está aprisionada na sua própria mente, na sua própria mentalidade. Você está aprisionado no seu próprio corpo. Você está aprisionado, aprisionada onde você vive, no seu trabalho. Está sufocante. Porque você está segurando a transformação. A espiritualidade fala que está te apresentando oportunidades de abraçar essa transformação. Tem convites, tá? Tem insights. Sua intuição está gritando, ok? E você precisa soltar. Você precisa perder o medo do processo de transformação, porque ele pode ser bonito. Aqui eu não vejo um processo de transformação doloroso, eu vejo um processo bonito, sublime, tá? Às vezes você tá agarrado em situações assim tão... já estão se tornando tristes, sabe? De sufocantes, de limitantes, sabe? Não te mantém, não te sustenta, não te completa, não te preenche mais. Aqui fala de luta. E algumas pessoas aqui estão passando por lutas, assim, desleais, eu diria. Se esse é o seu caso, se as suas lutas estão muito grandes, se as suas lutas estão desleais, a espiritualidade fala: solta. Solta, porque você está agarrado a um caminho, você está vendo só um caminho, você está vendo só uma direção, você está agarrado a conceitos, você está agarrado a pessoas, você está prendendo um processo que é só deixar fluir. Você não está deixando fluir. Tá vendo? Você está nadando contra a correnteza. A água não corre para cima. E você precisa soltar, sabe? A espiritualidade te convida para descansar, porque acima de você tem quem é maior que você, quem está vendo além do que você vê, quem está vendo o rio todo, quem está vendo lá na frente. Você tem proteção espiritual, você tem guias, mentores, você tem trabalhadores da luz nesta terra e no campo espiritual, trabalhando por você, guiando você. Você está passando por águas limpas, cristalinas, você não está passando por águas turvas. Então solta, ande com o fluir da vida, porque a luta que você está vendo como luta, tá? É só porque você quer manter uma direção. E a espiritualidade está te levando para outra direção. Lembra que a sua visão é limitada, mas a visão de quem te guarda, ela é ampla. Ela vê passado, vê presente, vê futuro, vê o além, vê além do tempo,
ver além das dimensões. Algumas pessoas aqui também, e talvez seja o seu caso, você esteja precisando equilibrar a sua energia feminina. E eu acredito que tudo aqui está muito conectado, porque essa energia de luta, sabe? De eu não é desleixo que eu quero dizer, tá? Não me entenda mal, mas essa energia de não se importar com o seu bem-estar, com o seu próprio corpo, talvez porque você esteja focado em uma luta, em uma batalha, agarrado a coisas e esteja num momento muito reativo, muito agressivo, causando agressão a si mesmo, a si mesma, agredindo a si mesmo, porque você sabe que você não está conseguindo atingir o que você quer. Você não está conseguindo se manter no lugar que você quer. Tá difícil. Porque o deixar fluir, ele depende do equilíbrio da sua energia feminina. Independente se você é homem ou mulher. Quando a gente fala de energia feminina, a gente está falando de polaridades. E todos nós, seja homem, mulher, pé de alface, árvore, coelho, seja lá o que for, ser humano, seja como for que você se identifica, tá? Aqui a gente não tá falando de identificação, a gente tá falando de polaridades. Todos nós temos polaridade feminina e masculina. E eu falo com pessoas aqui que estão precisando equilibrar sua energia feminina, sua polaridade feminina está em desequilíbrio, está baixa, não está atuante, não tem força. Isso precisa ser equilibrado. Porque se você quer gerar, se você quer criar, se você quer nutrir, se você quer se nutrir, se você quer ter a flexibilidade de deixar fluir, você precisa admitir as suas fraquezas, as suas fragilidades. Você precisa ser mais sensível. Você precisa ser sensível consigo mesma, abraçar suas fragilidades, se acolher. Você não está se acolhendo porque tem uma diferença muito grande entre lutar para manter algo por autopiedade, ter essa resistência e se acolher no processo. Soltar e dizer, tá tudo bem, eu vou ficar bem, eu tenho o que preciso, eu vou chegar em algum lugar, se abrir para o novo, deixar fluir, como a gente viu aqui, tá? Equilibra sua energia feminina, tá bom? Equilibra essa polaridade feminina, tá? Como você faz isso? Bem, se ouvindo mais, parando, esperando, aceitando, recebendo e não só dando, sabe? Parando de ser tão reativo, tão impulsivo, impulsiva, sabe? Se observando mais, tá? Se permitindo sentir. Precisa de ajuda para isso? Faz uma terapia vibracional, faz um reiki, radiestesia, constelação familiar, sabe? Meditação. A gente tem uma gama de opções, tá? Para você colocar essa energia em equilíbrio e atuante da maneira certa, na proporção correta. Vamos tirar as runas aqui. Que mais espiritualidade você tem para trazer para quem está assistindo esse vídeo? Que vem para o mês de agosto, para quem está me assistindo.
Quem tá me assistindo vai viver em agosto. Olha, se essa leitura já está falando com você e você não deixou seu like, deixa agora, tá? Se você queria saber se a leitura era para você e você ainda tá aqui, pô, considera deixar seu like, considera se inscrever. A gente te ajuda e você ajuda a gente. E você pode estar ajudando quem você menos imagina. Tá bom? Meu WhatsApp fica na descrição do vídeo. Caso você se interesse por uma leitura particular na sua energia. Vamos lá, então. Vamos ver o que a espiritualidade está te dizendo aqui. Sua saúde está sendo a mais afetada, sabia? E se você ainda não percebeu, se isso ainda não se tornou visível, tangível, pode acreditar, energeticamente já existe energia de alguma deficiência, algum problema no seu corpo físico, tá? Porque quando você não valoriza, não cuida, não vê valor, não vê beleza em si mesmo, o que você acha que você vai atrair para você? O que você acha que você vai colher? A espiritualidade está sendo até um pouco severa aqui, tá? Com você. Viu? E aqui eu sinto energia de pomba gira falando para você. Porque elas são assim, né? Sangue nos olhos, né? Faca na caveira. Não é verdade? As moças bonitas não amacia, não passa a mão na cabeça de ninguém, não, né? Então, assim, eu sou só um instrumento, eu tô passando um recado, independente do que eu sei, do que eu acho, do que eu acredito, aqui eu não tô falando do que eu acho, tá? Aqui eu não tô falando do que eu acredito, eu tô falando do que eu tô ouvindo. Então, recebe com carinho, porque eu tô falando com carinho, tá? E se tá sendo falado é porque tem carinho aqui por você. Agora você precisa ter carinho por si mesmo, por si mesma. Ouve um pouquinho mais a sua intuição, tá? Porque a espiritualidade vai te dar caminhos, tá? Para você abrir essa porta para transformação, tá? Você vai ser guiado, você vai ser conduzida nessa transformação. Aqui a espiritualidade pede para você não ter medo. A espiritualidade garante que não cabe medo aqui, tá? A espiritualidade diz que você não precisa ter medo da dor, ter medo da perda, tá? Porque você está sendo muito guardado, muito guardada, viu? Então, ouve a sua intuição e deixa acontecer, deixa vir, não segura, não prende, porque tem uma vitória para você. A espiritualidade está trazendo vitória para você, tá? Tá te conduzindo a uma caminhada como vencedor, como vencedora, como conquistador. O que você quer conquistar? Aonde você quer chegar? Tem uma conquista para você aqui. Só que sem estar preparado para abrigar todas as conquistas, tudo que vem junto como bônus dessas conquistas, dessa conquista,
você não vai conseguir chegar. Você não vai abrigar, vai se perder, sabe? E quando são coisas valiosas, preciosas, que valem a pena, sabe? A gente tem que se esforçar, a gente tem que se permitir, sabe? Porque vai valer a pena. A espiritualidade está te garantindo isso. Vai valer a pena, tá? Aqui te pede coragem, tá? Quando a gente fala para você ver as dificuldades, as lutas de uma outra forma, expandir seus horizontes e deixar fluir, não significa que você vai ficar inerte, não. A espiritualidade está dizendo. Deixar fluir não significa não fazer nada, porque aqui você vai ter muito a fazer. Porque você nem sabe, mas tem muita coisa para vir para você trabalhar. Você está preso, você está segurando uma coisa que já se tornou medíocre e sem significado. E tem coisas grandes aqui. Tem coisas grandes para você realizar, para você fazer. Tem surpresas. O universo te prepara surpresas. Digita aí no comentário. O universo me surpreenda. Eu me abro para as surpresas maravilhosas do universo. Eu recebo. Eu permito que o universo me surpreenda. Digita nos comentários aí. A sua casa, algumas pessoas aqui, isso não vai bater com todos, tá? Mas a sua casa, a sua família precisa que a sua energia feminina de acolhimento, de receber, a energia receptiva, a energia acolhedora esteja equilibrada, porque a sua casa está carente de essência feminina. A sua casa ou você está carente da figura feminina, da figura materna, da essência feminina. A espiritualidade fala para você que a sua casa, a sua família vai prosperar, vai crescer e existe um legado para você construir. Existe uma missão para você desempenhar. E através dessa missão você vai construir um legado. Mas você precisa equilibrar yin e yang. Você precisa deixar aflorar, deixar trabalhar a sua energia feminina. Você precisa trabalhar com a sua energia feminina, tá? A gente tá falando de um mundo dual e de um mundo, de uma realidade que só prospera, que só evolui, que só subsiste quando tem um alinhamento, quando tem quando está fundido, alinhado e ajustado energia feminina e masculina, tá bom? São leis universais. Só existe futuro, só existe crescimento, manutenção da espécie, manutenção da vida, quando se trabalha com equilíbrio, tá? E equilibrando as polaridades. E na sua casa, no seu microsistema, que é a sua casa, a sua família, isso tem que ser uma verdade e tem que ser conservado. A espiritualidade manda falar para você, tá?
que vem para o mês de agosto, para quem está me assistindo. Quais mensagens, quais conselhos quem está me assistindo precisa receber para o mês de agosto? Tá sentindo que a mensagem é para você? E agora? O que você acha de deixar seu like? O que você acha de se inscrever no canal? Vai. Deixa o like aí. Pronto? Obrigada. Eita. Baralho apressado. E vem para o mês de agosto. Para quem tá assistindo esse vídeo. Vamos lá. Os peixes. Olha o que se destrava para você. Olha o que você tá segurando. Olha o que você tá se negando a receber. Como você quer crescer? Como você quer agregar valor, riqueza, prosperidade, se você não começar a se ver como uma pessoa próspera, digna, sabe? Se você não se vê como alguém digno de prosperidade, olha aqui o que está sendo travado para você. Quer dizer, já está no seu campo, tá? Já está no seu campo. E quem se conectou com quem tá se conectando com esse montinho aqui, com essa carta aqui, eu vou te falar. Tem energia de pomba-gira aí, então se pega com a sua pomba-gira, tá? Os lírios, o chicote, o livro. Ok. Mês de agosto tem liberado para você, só para você pegar uma prosperidade, um crescimento e expansão da sua energia de dinheiro, tá? O que você tá bloqueando aqui, o que você tá negando aqui, não é só o seu valor, tá? O que você não tá sacralizando aqui não é só o seu valor, tá? Porque tem uma prosperidade sagrada, consagrada, tá? Para ser entregue para você. Só que essa prosperidade, ela só entra, ela só flui quando o espaço está pronto para abrigar ela, quando você está pronto para abrigar ela, tá? Quando a gente une Urus e a carta dos peixes, isso aqui é um crescimento e uma expansão constante, consistente, saudável, vigorosa, que, meu Deus do céu, a gente não está falando só de saúde física, a gente está falando de saúde financeira, sabe? A gente está falando de uma prosperidade sagrada, abençoada, divina. Por isso que eu disse que a gente está falando de pessoas muito especiais para a espiritualidade. Eu estou falando com pessoas muito queridas no plano espiritual. Vamos lá.
Vamos entender isso daqui agora. Vamos juntar tudo, né? Bom, a sua transformação requer que você use a sua intuição, tá? Porque você tem um destino, você tem um rumo, tá? E você precisa estar com o seu espiritual atuante. Aqui a espiritualidade diz que você deve buscar no seu espiritual, na espiritualidade, a coragem, tá? Para você chegar ao fim dessa transformação e receber as vitórias. Sabe por quê? Porque enquanto você segurar, você vai ter muita restrição. Enquanto você se segurar, não permitir sair dessa jaula, sabe? Você vai continuar restrito e assim, tudo vai parecer mais difícil do que é. E você carrega uma tristeza, sabe? Você pune a si mesmo, a si mesma. Você se recrimina, você se culpa, sabe? Porque eu sinto que você entende a sua dificuldade. Eu sinto que você reconhece o quanto é difícil para você desapegar de algumas coisas, sabe? Desapegar de quem você é, do que você é agora. O medo da insegurança, da instabilidade, né? O medo te paralisa, só que ele traz dificuldades. Então, se observa, sabe? E usa a sua intuição para te guiar, tá? Para você sair dessa... Finalizar esse processo, né? Porque ele tá se estendendo já por muito tempo, sabe? E não tá legal. Eu sinto aqui, não tá legal, tá? Você se conectou com esse montinho aqui? Você tá nadando contra a maré? Contra a correnteza? Pois é. A espiritualidade diz que não é porque você tá soltando algo que você não vai ter o que fazer, né? Então, olha aqui, ó. Você vai ter atividade intensa, tá? A espiritualidade vai envolver você, tá? Num fluxo mais fluido, mas onde vai colocar você em ação, em atividade, tá? Porque o seu foco tem sido só em resistir, né? Lutar para permanecer. Só que aqui tem muito mais coisas para você viver e desenvolver e crescer, aprender, sabe? Tem lá suas dificuldades, sim, tem lá as coisas, os imprevistos, né? As coisas imprevisíveis. Mas isso aqui é um processo que você vai passar também de aperfeiçoar, aprendizado para o seu autoaperfeiçoamento, né? Porque aqui, ó, você não tem força para lutar com o que o universo tá empurrando você para fazer. Mas ele te fortalece, mas tem muita força para você adquirir com o aprendizado que você vai ter, tá?
com a garra, com a persistência, com a coragem, tá? Para encarar o novo. O seu mês de agosto vai te ensinar muitas coisas, tá? Que você vai aprender para colocar em prática, para colocar em ação, para manter o que é importante para você aconselhar. Eu vejo aqui muito é como se você fosse uma figura de acolhimento, conforto e de conselhos, o oráculo da sua casa, da sua família, sabe? Eu vejo você como oráculo. É aquela pessoa que tem sempre uma palavra sábia, uma palavra de acolhimento, uma palavra de incentivo, sabe? Só que você precisa aprender a se ouvir, a mergulhar em si mesmo e extrair de você todas as suas capacidades. Tem muito aprendizado para você, porque você vai passar esse aprendizado para outros. Então, nesse mês de setembro, trabalhe o equilíbrio, tá? Das suas polaridades e receba tudo que vier com isso, porque agrega valor e agrega conhecimento, e isso vai ser muito útil para você, tá? Na construção do seu patrimônio, do seu legado, do seu nome, da sua figura, na sua construção como figura de autoridade, como uma figura de referência, tá? Porque o seu patrimônio vai levar o seu nome. A sua casa vai levar o seu nome. É o que você conquista que vai te preceder, tá? Eu vejo desafios, mas também oportunidades e evoluções acontecendo aqui para vocês, né? Sabe? Eu vejo grandes viradas, vejo conquistas, vejo aprendizado. Então, a espiritualidade fala: inicia o mês de agosto, ou o mês que você está, o próximo mês, a partir de quando você está assistindo, com mais abertura, tá? Para desenvolver, para viver aquilo, para entender o que está acontecendo com você, para processar, sabe, tudo o que acontece, tudo que você aprende, tudo que vem para você. Eu vejo pessoas aqui amparadas, protegidas e guiadas pela espiritualidade. Eu vejo pessoas aqui que têm missões importantes nessa terra para cumprir. Eu vejo vocês sendo chamados para se posicionar, para cumprir sua missão, sabe? Para renovar votos, para renovar compromissos, sabe? Para ter uma vida com mais propósito. Tá bom, então, essa é a leitura de vocês. Eu espero que tenha feito sentido e se você ainda não deixou seu like, deixa seu like agora. Se inscreve no canal,
ativa as notificações e, se você gostou da leitura, se você quer uma leitura particular na sua energia, fala comigo pelo WhatsApp, o número tá na descrição do vídeo, tá bom? Vídeos aqui no canal sempre pelas manhãs, não são todos os dias, tá? Mas a espiritualidade vai indicar para mim quando é que eu tenho que trazer vídeos, e se você tiver inscrita com as notificações ativadas, você vai receber a notificação que chegou vídeo novo aqui. Tá bom? Então, até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau!